Existe uma arma tão estranha que até hoje muita gente acredita que ela saiu diretamente de um filme antigo de ficção científica. Uma pistola que não dispara balas comuns. Ela dispara mini-foguetes. Quando engenheiros americanos apresentaram essa arma nos anos 60, parecia que o futuro finalmente tinha chegado. Porque aquilo não parecia apenas uma arma, parecia tecnologia de outro planeta. O nome dela era Gyrojet. E talvez o mais assustador dessa história é que essa arma realmente funcionava. Ou pelo menos, era isso que todos acreditavam no começo. Enquanto o mundo inteiro ainda dependia da velha explosão da pólvora para lançar projéteis, a Gyrojet prometia algo completamente diferente. Ela não queria apenas melhorar as armas tradicionais, ela queria substituir tudo. E isso muda completamente o tamanho desse projeto. Porque a Gyrojet não era vista como uma curiosidade experimental. Ela era apresentada como o futuro das guerras. Mas existe um detalhe nessa história que quase ninguém percebeu na época. A tecnologia parecia avançada demais, boa demais, silenciosa demais. E quando uma tecnologia militar parece perfeita, geralmente existe algo escondido por trás dela. Tudo começou nos Estados Unidos, no início da década de 1960. Dois engenheiros, Robert Meinhardt e Art Beale, criaram uma empresa chamada MB Associates. E o objetivo deles parecia impossível: desenvolver uma arma revolucionária capaz de superar limitações que existiam há séculos. Agora pensa nisso. Durante centenas de anos, as armas funcionavam basicamente do mesmo jeito. Explosão, pressão, projétil lançado pelo cano. Mas a Gyrojet queria quebrar essa lógica completamente, porque, ao invés de disparar munição comum, ela disparava pequenos foguetes autopropelidos chamados microjets. Sim, foguetes reais. E talvez seja exatamente aqui que essa história começa a ficar absurda. Porque, diferente das munições tradicionais, os projéteis da Gyrojet não dependiam do cano para ganhar velocidade máxima. Isso muda tudo. Enquanto pistolas normais geram quase toda a aceleração dentro da arma, a Gyrojet fazia o projétil continuar acelerando depois do disparo. Como um míssil em miniatura. Nos anos 60, isso parecia impossível. Mas o mais curioso é que a arma realmente tinha vantagens assustadoras. O recuo era extremamente baixo. O disparo parecia suave. O barulho era menor que o de várias pistolas tradicionais. E o mecanismo interno parecia saído de décadas no futuro. Militares olharam aquilo e começaram a imaginar possibilidades gigantescas. Agora imagina um soldado carregando uma arma quase sem recuo, capaz de lançar projéteis-foguete na década de 1960. Parece ficção científica, e talvez seja exatamente isso que transformou a Gyrojet em uma das armas mais fascinantes já criadas. Mas existe algo ainda mais estranho, porque quanto mais os engenheiros analisavam essa arma, mais ela parecia desafiar tudo o que se conhecia sobre armamento. E isso começou a gerar uma pergunta perigosa. Se essa tecnologia era tão revolucionária, por que ela não domina o mundo hoje? A resposta mudaria completamente a reputação da Gyrojet. Porque existia um problema escondido. Um problema que não aparecia em apresentações nem em protótipos cuidadosamente preparados. E foi exatamente esse detalhe que destruiu o sonho da arma-foguete. Mas antes de entender isso, você precisa compreender como aqueles projéteis realmente funcionavam. Cada microjet era uma peça metálica oca, contendo combustível sólido em seu interior. Na parte traseira existiam pequenos dutos inclinados. E esses dutos tinham uma função extremamente importante. Faziam o projétil girar durante o voo. Algo parecido com a estabilização de foguetes reais. Na teoria, era genial. Quando o gatilho era pressionado, o foguete iniciava sua própria propulsão e continuava acelerando mesmo depois de deixar a arma. Isso criava uma sensação quase surreal. Porque, diferente das pistolas tradicionais, a Gyrojet parecia empurrar o projétil para frente de forma contínua. Mas existe um detalhe que poucos perceberam na época. Nos primeiros metros, a Gyrojet era fraca, muito fraca. E isso muda tudo, porque o projétil ainda estava acelerando. Agora imagina usar uma arma militar que se torna mais perigosa conforme a distância aumenta. Parece absurdo.
Mas era exatamente isso que acontecia. Em curta distância, a munição podia ter desempenho decepcionante, enquanto em distâncias maiores, o foguete finalmente atingia velocidade realmente destrutiva. E isso criava um problema gigantesco para uso militar real. Porque combate não acontece em laboratório. No campo de batalha, tudo muda. Poeira, umidade, calor, pressão psicológica. E foi exatamente aí que o sonho começou a desmoronar. Os microjets eram extremamente sensíveis, muito mais do que os engenheiros esperavam. Pequenas variações no combustível podiam alterar completamente o voo. O vento influenciava o projétil. A umidade afetava o funcionamento. E às vezes o foguete simplesmente falhava. Agora pensa no tamanho desse problema. Você está em combate, pressiona o gatilho e o projétil não funciona corretamente. Para militares, isso era inaceitável. Mas o pior ainda estava por vir, porque os testes começaram a revelar algo ainda mais perigoso. A precisão da Girojet era inconsistente. Em alguns disparos, o foguete seguia relativamente estável. Em outros, o comportamento parecia imprevisível. E isso destruiu a confiança no projeto. Porque uma arma militar pode ter defeitos, mas ela não pode ser imprevisível. E talvez seja exatamente isso que matou a Girojet. Não foi falta de inovação, foi excesso dela. A tecnologia parecia avançada demais para a época. Os materiais ainda não eram perfeitos, o combustível sólido tinha limitações e o controle de estabilidade estava décadas à frente da engenharia disponível. Mas existe uma parte ainda mais fascinante nessa história. Porque apesar dos problemas, a Girojet nunca deixou de parecer futurista. Até hoje, ela continua tendo aparência de arma experimental secreta. E talvez seja exatamente por isso que colecionadores se tornaram obcecados por ela, porque poucas armas carregam uma sensação tão forte de futuro perdido. A Girojet representa algo raro, uma tecnologia que tentou chegar cedo demais, e isso muda completamente a forma como enxergamos essa arma. Porque ela não fracassou por ser ridícula, ela fracassou porque tentou criar um futuro que ainda não existia. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão fascinante. Enquanto outras armas entraram para a história por vencer guerras, a Girojet entrou para a história por tentar reinventar completamente o conceito de armamento. Ela queria substituir séculos de engenharia militar, e por alguns anos pareceu realmente possível. Mas o campo de batalha não perdoa promessas. Ele exige confiabilidade. E foi exatamente aí que o sonho começou a morrer. Mesmo assim, o impacto psicológico da Girojet nunca desapareceu. Porque toda vez que alguém vê essa arma pela primeira vez, a reação costuma ser a mesma. Como isso realmente existiu? E talvez essa seja a maior vitória da Girojet. Não ter mudado as guerras, mas ter se tornado uma das armas mais inacreditáveis já criadas. Uma arma que parecia saída do futuro, mas nasceu cedo demais para sobreviver. E talvez exista uma lição escondida aqui. Porque nem toda tecnologia revolucionária fracassa por ser ruim. Algumas simplesmente aparecem antes da hora. E quando isso acontece, o futuro pode se transformar em fracasso, mesmo que a ideia fosse brilhante. Agora eu quero saber uma coisa. Você teria coragem de usar uma arma que dispara foguetes, mesmo sabendo que ela podia falhar no momento mais importante? Porque a Girojet pode ter fracassado como arma militar, mas como tecnologia estava décadas à frente do próprio tempo. E talvez o mais assustador dessa história seja imaginar quantos outros projetos secretos como esse existiram e desapareceram sem que o público jamais descobrisse. Então, comenta aqui embaixo. Você acha que a Girojet foi um fracasso ou um vislumbre de um futuro que ainda não chegou? E se você gosta de armas experimentais, projetos militares secretos e tecnologias que quase mudaram o mundo, se inscreve agora no Guia Bélico, porque os próximos vídeos vão revelar armas que parecem impossíveis, mas existiram de verdade.